Olha que impressionante esse vídeo aqui que eu achei de um dentista que grava esses vídeos sobre como funcionam os procedimentos odontológicos, né? É a grande dificuldade que a gente tem para explicar para o nosso paciente como que vai funcionar o procedimento dele. Tá, mas se eu extrair o dente, eu posso colocar o implante? Como que é? É dolorido? Por que que não é tão dolorido? Por que que às vezes tirar um dente é muito mais complicado? E esse vídeo aqui, ele exemplifica de uma forma clara, objetiva e de uma ótima qualidade como que funciona esse processo de colocar um implante ou repor um implante dentário. Para quem ainda não me segue aqui no canal, por favor, se inscreva para receber os nossos vídeos. Semanalmente eu vou estar postando vídeo aqui explicando para os pacientes ou quem precisa de algum procedimento odontológico como que funcionam os processos na odontologia, tá? Então, a gente vai começar com ele extraindo esse dente que nitidamente tá, é um dente danificado. Então, esse é mais ou menos o processo de extração. E aqui começa o nosso processo de colocar o implante. Então, de uma forma bem clara e simples, né, a gente usa fresas que vão fazer o processo de perfurar a estrutura óssea. O implante ele é colocado no osso, né? Ele não fica na gengiva. A gengiva recobre a estrutura óssea. E aqui vocês vão ver como que funcionam as etapas de cada fresa, por que que a gente fresa mais de uma vez, né? E ele demonstra esse dente com uma fratura, então é um dente que não é possível a gente restaurar mais ele. E a primeira coisa que é feita, né, é o processo de anestesia dessa estrutura dentária e dessa região aqui do dente onde a gente vai trabalhar, né? Então, geralmente a anestesia vai ficar naquela região mais localizada na boca do paciente, né, não é aquela anestesia inteira, e começa o processo de extração dentária. Então é um movimento que a gente joga para um lado e para o outro. Eu preciso fazer com que as paredes ósseas onde esse implante, o dente está preso, se vá cedendo, vá se alargando, isso de forma lenta. E ali a gente percebe a fratura, né, uma rachadura no dente que não é mais possível de restaurar ou manter. E aqui nesse caso, né, ele colocou que ele aguardou um processo de cicatrização de 2 a 6 meses. Sempre é feito isso? Como é que funciona? Não, nem sempre. Em alguns casos, a gente consegue já tirar o dente e colocar o implante no mesmo momento. Isso depende muito da formação da raiz, como ela está direcionada, porque se eu tenho raízes abertas, eu tenho um osso no meio dela. Se eu tenho raízes fechadas, eu não tenho essa estrutura óssea. Então, isso muitas vezes dificulta com que a gente coloque esse implante nessa estrutura, né? Então, a fase cirúrgica do implante. Aqui a gente vai analisar a questão tomográfica de exames. É muito importante ter esses exames, porque eles que vão mostrar a medida que eu vou ter que trabalhar com o implante. Um implante, o parafuso do implante ali, ele vai ter larguras e comprimentos diferentes, né? Por quê? Porque eu tenho estruturas nessa região e principalmente nessa parte inferior, eu tenho um nervo que passa muito próximo a essa região e eu não posso colocar esse implante no nervo. Então, por isso esse exame de tomográfico que a gente pede para planejar onde vai ficar o nosso implante, onde vai ficar a estrutura. E aqui ele está anestesiando novamente o paciente, né, a região, e essa gengiva precisa ser aberta. Existe algumas formas que a gente tira só o tecido onde eu vou colocar o implante, precisa fazer esse corte, né? Mas convencionalmente é feita essa incisão para que a gente consiga abrir o tecido e trabalhe na região óssea que a gente deseja, né? E aí expondo a região de tecido ósseo, né? Deixando bem à vista. E aqui é um kit cirúrgico, kit de fresas, kit de broca, né? O paciente pergunta o que que é que vocês usam para furar, e é de fato uma fresa, uma broca, né? E aí inicia a primeira perfuração com uma broca menor, né? Mais estreita, né? Só para passar essa primeira fase óssea que é um pouco mais rígida. E aí vai trocando as sequências de broca até chegar no tamanho do implante que a gente precisa. E sempre com irrigação, essa água que sai ali é um soro fisiológico, porque essa fresa ela esquenta a estrutura óssea e a gente não quer que ela fique quente, a gente quer que ela mantenha resfriada para as células não morrerem ali na região. Seguindo as perfurações de broca, né, e essas ancoragens de tecidos geralmente a gente não faz, porque como ele deve estar trabalhando sozinho, ele precisa de alguma coisa que deixe aberto esse tecido, mas geralmente é um auxiliar que está afastando e a gente está afastando com a outra mão. Essa última broca vai fazer um preparo da região ali onde vai adaptar o implante. E aí ele vai fazer as roscas, ó, né? Esse tipo de implante precisa de manter as roscas da região ali. Então, para quando ele entrar firme. Nem todos precisam, tá? Esse é um tipo específico de implante que precisa. É como se fosse fazer a casinha ali onde vai adaptar a estrutura óssea, lá irrigando bastante.
bem interessante. Olha que imagem bacana de ver, né? A gente dificilmente consegue encontrar esse tipo de imagem, mas um vídeo fantástico. E aí, abrindo o implante que vai ser colocado. É um ambiente estéreo, então percebam que ele tá com luvas, né? Não, lógico, é num manequim aqui, mas o implante tem que ser estéreo. Ele não pode vir fora num ambiente que não é com bactérias. Então, por isso que hoje em dia é muito seguro fazer implante, porque ele é todo esterilizado. E aí, a instalação lentamente desse implante descendo até aonde dá, porque às vezes esse tipo de material que eu estou colocando com o contra-ângulo, que é essa peça aqui que está colocando o implante, ele não tem uma pressão muito grande para descer. Às vezes a gente precisa pegar uma catraca para terminar de torcer ele até o final, né? Os pacientes que já fizeram vão lembrar de um barulhinho tipo de uma catraca. É o material que a gente usa para descer ele, porque ele tem alturas específicas para ficar, né? Geralmente ele tem que ficar abaixo do nível ósseo. Ó, essa é a catraca que ele conecta e faz a descida do implante. É um procedimento rápido, geralmente mais rápido até que extrações mais complexas. Então, assim, o paciente fica preocupado com, mas vai doer, não vai doer. Nesses casos aqui, eu não tenho nenhuma raiz óssea ali para fazer força, para ter que tirar. Então, é tudo muito sutil, muito delicado para manter o máximo das estruturas que a gente precisa, né? E aí é colocado um tapa-implante, que a gente chama, cicatrizador, depende muito de cada caso, tá? Mas isso aí vai ficar geralmente para fora ali, enquanto o implante cicatriza no osso, tá? Dentes posteriores que recebem uma carga mastigatória maior, a gente geralmente deixa sem nada de provisório ali em cima, e o período de cicatrização leva em torno de 3 meses, 6 meses, dependendo do travamento e do tipo de implante. Fica aí quietinho cicatrizando, esses pontos tiram em torno de 7, 10 dias, né? Pode ficar até 15, não tem problema nenhum. E aí depois, futuramente, a gente parte para uma etapa de prótese. Aqui ele colocou de 2 a 6 meses de cicatrização, não tem problema também. E aí, de fato, a fase da reabilitação. Então, quando eu falo em implante, o implante é o parafuso que vai ali dentro. A coroa, a prótese, é o que vai parafusado nesse implante. Então, são estruturas que se conectam, né? É uma conexão feita uma na outra. E aí, já moldado, logicamente, e é feita uma coroa cimentada. Essa coroa pode ser cimentada ou ela pode ser parafusada. Tu viu ali que ele colocou um cimento e desceu ela para ela ficar no lugar. Mas existem casos que a gente parafusa ela. Então, a peça vem furada. Eu particularmente gosto de fazer coroas parafusadas, que é o caso que ele vai mostrar agora. É um trabalho ali de manequim, de exemplificação perfeito, que mostra as duas opções. Eu gosto desse tipo de coroa porque é mais fácil de remover, se precisar algum ajuste, alguma coisa assim, né? A parafusar, a cimentada é mais difícil já, né? E aí ele é fechado essa região para não ficar entrando nenhum material, não entrando resto de alimento, é feito um acabamento ali estético para que ela fique o mais natural possível, não fique aparecendo aquele parafuso. Mas olha que trabalho incrível de antes e depois. Tem espaço para passar fio dental, então não tem nada de estrutura metálica aparecendo ou prendendo nos outros dentes. É um trabalho muito bem feito. E aqui em boca, como que fica isso, né? Como que é uma coroa cimentada em boca, né? A gengiva já adaptada, vocês viram que ela tinha um formato bonito. Esse torque que a gente dá é para não soltar o dente. Às vezes acontece de soltar, mas é uma das coisas que a gente faz para que ele não solte, né? Ele tem uma medida que a gente coloca. E aí o trabalho restaurado, muito bacana, muito bem realizado. Então, esses vídeos eu vou estar postando semanalmente para vocês acompanharem os procedimentos. Quem tem dúvidas, manda nos comentários que a gente vai respondendo à medida que a gente vai recebendo eles. Pessoal, muito obrigado. Nos acompanhem nos próximos vídeos. Não esqueçam de se inscrever e curtir. Isso é muito importante para que o canal ganhe volume e eu consiga postar cada vez mais para vocês. E até o próximo vídeo.